Alexandre de Moraes, até quando toma uma decisão pontualmente justificável, dá margem a contestações técnicas e políticas, como no caso da prisão preventiva de Jair Bolsonaro, decretada na madrugada de sábado, 22 de novembro. Em vez de destacar a violação da tornozeleira eletrônica feita pelo ex-presidente, o relator do caso no Supremo Tribunal Federal só enfiou um parágrafo sobre esse episódio lá na página 14, 7 páginas depois de iniciar suas considerações sobre os fatos novos que justificariam a medida mais gravosa. Como na sexta-feira, 21, antes da violação, a Polícia Federal já havia solicitado o recolhimento cautelar imediato de Bolsonaro na superintendência da própria PF, Moraes focou em transcrever e comentar trechos do pedido policial, feito em razão da vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro para o sábado 22, nas proximidades da casa onde o pai cumpria prisão domiciliar. E os comentários do relator, como de costume, foram piores que o pedido. A PF viu, nas palavras dela, aspas, a possibilidade concreta de que a vigília convocada ganhe grande dimensão com a concentração de centenas de adeptos do ex-presidente nas imediações de sua residência, estendendo-se por muitos dias, de forma semelhante às manifestações estimuladas pela organização criminosa nas imediações de instalações militares, especialmente no final do ano de 2022, fecho aspas. Alegou que, aspas, tal fato tem o condão de gerar um grave dano à ordem pública, podendo inclusive inviabilizar o cumprimento de eventuais medidas em decorrência do trânsito em julgado da ação penal 2668 do Distrito Federal. Fecho aspas, ou seja, inviabilizar, por exemplo, uma ordem de Moraes para que Bolsonaro desse início ao cumprimento da pena em regime fechado após rejeição dos recursos contra a condenação. E volta às aspas, ou exigir o indesejável emprego de medidas coercitivas pelas forças de segurança pública para o seu cumprimento, colocando em risco a segurança de moradores do condomínio de residência e imediações, apoiadores, policiais designados para a missão e até mesmo o condenado e seus familiares. Fecho aspas. A PF ainda acrescentou que, aspas, o tumulto poderá criar um ambiente propício para sua fuga, frustrando a aplicação da lei penal. Fecho aspas. O pedido descreve como mensagens de ataque e ódio contra as instituições as seguintes falas de Flávio, aspas, a nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Fecho aspas. A PF, no entanto, não discutiu a liberdade de manifestação nem criminalizou a vigília em si. Ela pediu que Bolsonaro seja recolhido em, aspas, local seguro e controlado nos poucos dias que restam até o trânsito em julgado e a decisão final quanto ao cumprimento de pena, de maneira a se preservar a ordem pública e a segurança de todos os envolvidos. Fecho aspas. Trata-se, portanto, de uma precaução policial contra obstáculos que poderiam surgir à execução das medidas finais do processo. Já Moraes não se aguentou. Ele repudiou o método que descreveu como, aspas, utilização de manifestações populares criminosas com o objetivo de conseguir vantagens pessoais, fecho aspas. E ainda classificou o que chamou de suposta vigília como, aspas, reunião ilícita de apoiadores do réu condenado, fecho aspas. Aqui é preciso distinguir 4 pontos de debate. Uma coisa é discutir o argumento da PF, ou seja, se a eventual situação decorrente da vigília convocada justifica o recolhimento do preso domiciliar na superintendência da corporação, considerando-se o histórico apontado. Outra coisa é discutir os termos usados por Flávio na convocação. Se Moraes vestiu a carapuça, por exemplo, o procedimento seria entrar com processo por alegado crime contra a honra. Outra coisa é discutir se foi inteligente ou burro da parte de Flávio convocar o ato para o entorno da residência. E outra coisa é discutir a licitude da vigília, antes mesmo da sua realização. Assim como milhões de ativistas nas redes sociais, Moraes, um ministro do STF, geralmente mistura diversos pontos de debate como esses em suas decisões, sobretudo quando desanda a classificar ou adjetivar qualquer atitude que o incomoda como criminosa ou ilícita, sem sequer citar o dispositivo legal que ela violaria. Explorada nas primeiras horas após a prisão, a narrativa bolsonarista de que o relator criminalizou a manifestação, portanto, encontra legitimidade em trechos da própria decisão. No entanto, depois das 7 páginas sobre a vigília convocada
e de mais um parágrafo, em que Moraes julgou importante destacar ainda a proximidade da casa com embaixadas, ele finalmente registrou o seguinte, abro aspas, além disso, o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu Jair Messias Bolsonaro, às 0h08, meia-noite e 8, do dia 22 de novembro. A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. Fecho aspas. No texto de Moraes, como se nota, a causa mais forte para justificar a decisão virou um mero além. Violar, nesse caso literalmente medida cautelar, é uma causa de prisão preventiva muito mais clara e menos discutível do que eventuais riscos provocados por uma vigília iminente. Mas o relator ainda colocou a violação como indício de que a manifestação seria utilizada para encobrir a fuga, como se a tentativa de romper o equipamento por si só já não escancarasse o risco e a desobediência. A cronologia sugere que as considerações sobre os fatos novos já estavam redigidas quando chegou a informação sobre o fato mais novo e grave da violação, logo enfiada às pressas no texto pré-pronto, sem o merecido destaque. À 1h25 da manhã, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ainda deu um ligeiro aval à preventiva, citando genericamente a urgência e gravidade dos fatos apresentados. A sorte de Moraes é que Bolsonaro foi gravado confessando ter usado um ferro de solda para derreter elementos da tornozeleira eletrônica, o que derreteu também as alegações de defesa. Meti o ferro quente aí, admitiu ele, em um dos vídeos mais bizarros da história da República, porque eterniza a burrice de um ex-presidente. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Tô limpando aqui, né? Curiosidade, vocês viram a alegação do Bolsonaro? Pois é. Mas em audiência de custódia no domingo, 23, Bolsonaro alegou que teve uma certa paranoia devido a medicamentos e estava com uma alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa com ferro de soldar, pois tem curso de operação desse tipo de equipamento. Equipamento que estava presente em casa, de acordo com os termos registrados da audiência. Ele negou qualquer intenção de fuga, mas o efeito de seu ato foi acelerar o regime fechado e aumentar o risco de ser mantido nele por mais tempo, a despeito dos problemas de saúde física, não mental, apontados pela defesa. Considerando-se a tensão existente entre os riscos de fuga em casa e de morte na prisão, bem como a natureza dos personagens envolvidos, fica apenas a certeza de que a confusão ainda não acabou.